Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante. Nós queremos agradecer esta oportunidade. Mais uma vez estamos aqui para ouvir Deus falar. E Deus está aqui. Eu sinto a presença de Deus. Chegar na casa do Senhor e sentir a presença de Deus é a maior riqueza que um crente pode ter. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, diz assim a Bíblia Sagrada: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes, na nossa vida, surgem muitas tempestades. É tempestade no trabalho, é tempestade na igreja, é tempestade dentro de casa, é tempestade aonde você chega. Tem uma tempestade se levantando, tem uma nuvem negra carregada aparecendo na sua visão. Relâmpagos estão surgindo, ventos fortes, trovões. E essas tempestades,
elas começam a abalar a nossa estrutura cristã. Parece que a nossa fé enfraquece, dá vontade de desistir, dá vontade de recuar, dá vontade de parar, dá vontade de não seguir adiante, de largar a mão do arado. Mas uma coisa o Senhor Jesus tem para dizer para a igreja nesta noite: a tempestade pode ser a maior que for, a mais violenta possível. Os ventos podem estarem a 200, 300 quilômetros por hora. Os trovões podem estar estremecendo tudo, relâmpagos por todos os lados, e você não há e não vê uma maneira de escapar, uma maneira de sair fora, uma maneira de conseguir vencer. O importante é a igreja saber, é o crente ter a certeza que Jesus está no barco. Amém. Se Jesus está no barco, você já está com o seu certificado de vitória. Se Jesus está no barco, uma hora ele vai acordar. E naquele momento que ele acordar, Jesus vai carimbar a tua vitória, vai assinar a tua vitória, vai abrir uma porta chamada vitória, vai abrir uma porta chamada refúgio, vai abrir uma porta chamada solução, vai abrir uma porta para você escapar, porque quem está com Jesus, Jesus está com ele. E se Jesus está com ele, mesmo dormindo, uma hora Jesus vai acordar. Deixa a Bíblia aberta. Naquele dia, Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Naquele dia que Jesus tinha ensinado as parábolas, naquele dia que Jesus estava conversando com o povo numa linguagem de fácil interpretação. Jesus, ele sempre conversou de uma maneira fácil de entender. A linguagem de Jesus é uma linguagem doce, suave, uma linguagem humilde. Na hora certa e necessária, ele também coloca uma linguagem erudita. Jesus sabia conversar com cada pessoa de uma maneira conforme a sua necessidade. Quando Jesus encontrou uma mulher no poço, ele falou com ela sobre água. Jesus não ia chegar no poço e falar com uma mulher sobre peixe, porque no poço que se tirava água não era criadouro de peixe. Jesus não falou com aquela mulher no poço sobre o vento. Jesus não falou com aquela mulher no poço sobre pão. Jesus disse: água, esta água, eu sou aquele que dou de beber de uma água chamada água da vida, que salta para a vida eterna. Eu sou a fonte da água da vida, e quem tiver sede e vier a mim, eu darei de beber. E a linguagem de Jesus era água. A mulher começou a entender, porque a tarefa daquela mulher era buscar água pela manhã para os seus afazeres domésticos e buscar água à noite para o seu reservatório durante a noite e a madrugada que precisasse usar água. Jesus falou de água porque ela entendia de água. Mas um dia Jesus encontrou um homem erudito,
um homem sábio, um homem inteligente, um homem que era um filósofo, um homem que sabia as letras, que conhecia as letras. E Jesus disse para ele: o vento sopra aonde quer, e ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A linguagem para Nicodemos foi uma linguagem erudita, porque Jesus, ele sabe falar com quem é erudito, com quem é leigo, com aquele que está passando pelo deserto, com aquele que está passando pelo vale, aquele que está sofrendo dentro de casa, aquele que está sofrendo no trabalho, aquele que está sofrendo algum tipo de problema, seja qual for a área da sua vida, que esteja doente, que esteja enferma. Jesus nesta noite tem uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de alegria, uma injeção intravenosa para você sair daqui de uma maneira diferente, porque Ele é aquele que tem uma linguagem suave e de fácil interpretação para quem ouve a sua palavra. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus obreiros: vamos para o outro lado. Naquele dia, no mesmo dia, Jesus tinha ensinado tantas parábolas, ele estava cansado. Jesus estava saindo de um culto de ensino. Jesus estava saindo de um culto na igreja. Ele tinha doutrinado a igreja. Se você olhar os versículos anteriores do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, você vai ver a parábola do grão de mostarda, a parábola da candeia, a parábola da semente. Jesus estava ensinando. Jesus estava no culto de doutrina da sua igreja, pregando a palavra, falando a palavra. Ele estava cansado. Mas naquele mesmo dia, ele disse, ao anoitecer, já era de noite. Eu não sei que horas começou o culto na igreja de Jesus. Eu não sei se o culto começou de manhã ou começou à tarde. Mas já era de noite. Jesus estava cansado. À noite é o momento do povo tomar um banho, chegar em casa, descansar, ligar a televisão, fazer uma pipoca, tomar um banho, relaxar, dormir. Jesus tinha pressa. Jesus tinha pressa em fazer a obra. Jesus, ele não parava para descansar. Ele não parava para jogar tempo fora. Ele estava numa pressa, em uma pressa no seu ministério. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu quero dizer nesta noite para a igreja: Jesus tem pressa com você. A obra de Deus tem pressa no que você precisa fazer para ela. Porque a nossa vida aqui na terra, ela é rápida. A nossa vida é como uma lâmpada que pode se apagar a qualquer momento. Por isso, dê toda a sua força, dê todo o seu fôlego, dê toda a sua substância, inteligência, capacidade, sabedoria, invista tudo na obra de Deus. A obra de Deus tem pressa, ela precisa de você. Não faça corpo mole, não se escore em alguém, não pare, não desista, não solte o arado, não faça isso, porque a obra precisa de você. Naquele dia, ao anoitecer,
disse ele aos seus obreiros: vamos para o outro lado. Quando nós olhamos para o versículo dizendo vamos para o outro lado, nós precisamos entender que às vezes o crente ele está trabalhando de um lado só, em uma área só, e você precisa dar uma mudada, você precisa mudar. Quem sabe do lado direito que você está trabalhando, os frutos já estão começando a nascer pequenininho, fraquinho. Muda para o outro lado. Começa a fazer coisas diferentes na casa de Deus que você ainda não testou, que você ainda não participou, que você ainda não experimentou. Vai para o outro lado. Começa a exercer um ministério na casa de Deus em outra área. Quem sabe não vai frutificar mais ainda. Nós somos uma planta do jardim de Deus. E às vezes a planta, ela precisa de um saculejo, ela precisa de uma limpada, ela precisa de uma arrumada. Eu lembro que o meu pai, ele gostava muito de plantar pé de coco. E o pé de coco, ele precisa de um cuidado muito interessante. O pé de coco, ele começa a frutificar, chega um tempo que ele para. E quando ele parava e os frutos começavam a ficar minguado, pouquinho, sofrido, o meu pai ia naquele pé de coco, subia nele, aqueles pés de coco anão, baixinho, ele pegava uma escadinha, subia, tirava aquelas folhas velhas, jogava no pé do tronco dele, ia lá no olho do coco, colocava 1 quilo de sal, e depois que aquela folhagem secava no pé do tronco do coqueiro, ele tacava fogo. Aparentemente você olhava o coqueiro todo pelado, com sal no olho dele, e a folhagem seca ao redor pegando fogo. Você olha assim e fala: morreu, matou. Não! Aquilo dali dava um sacudir naquele pé de coco, e depois de alguns meses ele começava a brotar folhagens novas, e quando a carga de fruto vinha, era uma coisa linda. Ele frutificava o triplo que era o normal. Talvez você esteja precisando disso. Passe para o outro lado. Mude para o outro lado. Comece a fazer algo diferente na casa de Deus. Saia dessa mesmice, desse comodismo, dessa coisa de ficar parado. Comece a fazer algo, comece a mexer em algo, comece a se disponibilizar para a obra. Jesus, eu estou aqui, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Essa coisa de crente ficar vindo para a igreja, assiste o culto, vai para casa, vem para a igreja, assiste o culto, vai para casa, isso não é vida cristã. Vida cristã é a gente estar no meio do pega para capar, do empurra. Vida cristã é você estar no meio, trabalhando com os irmãos. Um dá uma cotovelada, você dá nele também. Um belisca para lá, um belisca para cá. Você entra numa área, você entra noutra. Você trabalha no departamento, você trabalha nesse, você carrega cadeira, você carrega banco. Você faz uma coisa, faz outra. Você sofre aqui, sofre ali. É o tempero da vida cristã. Você ficar na mesmice, naquela coisa parada, naquela coisa sem fazer nada, naquela coisa assim, ai meu Deus, dá vontade de dormir, de morrer, de pedir um caixão. Você tem que fazer alguma coisa na obra de Deus. A obra de Deus, ela está de portas abertas. Ela tem ferramentas de todos os tipos. Caia dentro da obra, arregaça as mangas, comece a trabalhar. Diga: eu estou precisando
precisando trabalhar, eu estou precisando trabalhar, eu vou procurar o líder desse departamento, o que é que tem para fazer? Eu quero carregar a caixa na cabeça, eu quero carregar a cadeira, eu quero te ajudar, eu quero estar junto com você, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil para Jesus. Amém. Seja útil. Não seja uma ovelha estéril. Tem ovelha que é estéril. Tem ovelha que não produz nada. É uma ovelha que não dá leite, não dá lã, não dá nada. É só fazendo volume. Só faz volume dentro da igreja. Não dá nada. Não dá leite, não dá lã. É estéril, não produz nada. Você chega perto daquele crente, daquela videira. Você olha, a videira está enxertada na videira verdadeira, porque antigamente tu eras videira brava, hoje tu estás enxertada na videira verdadeira que é Cristo, mas você olha, só tem folhas, verdinha, coberta de folhas, você vai procurar lá fruto, não tem nenhum, não tem nenhum fruto, só tem folhas, só tem aparência, só tem aquela beleza de crente, aquele semblante de crente, você olha, é um crente, mas fruto não existe nenhum. Como é que você vai chegar no céu com a mão vazia? Como é que você vai se apresentar ao dono desta obra com as mãos vazias, sem ter feito nada? Não deixa a preguiça tomar conta da sua vida. Não deixa a ociosidade tomar conta de você. Dê frutos. Dê fruto na cantina. Dê fruto dentro da igreja. Dê fruto dos departamentos. Dê fruto. Dê fruto. Faça alguma coisa. Quando você vê o chão sujo, varra. Quando você vê uma cadeira para carregar, carregue. Uma mesa para levar, leve. Faça alguma coisa. Frutifique. Frutifique dentro da casa de Deus. Seja um crente cheio de frutos. Quando alguém chegar perto de você, quando o anjo te visitar para olhar você como videira plantada no jardim de Deus, e ele afastar as folhagens assim, ele vai ver os cachos de uvas carregados. Isso aqui é um crente de fruto. É um crente que frutifica. É um crente que trabalha. É um crente que não para. É um crente que não tem preguiça. É um crente que está disposto. É um crente que é voluntário todo o tempo. Seja voluntário na casa de Deus e faça alguma coisa em nome de Jesus. Amém. Passe para o outro lado. Se do lado que você está não está fazendo nada, passa para o outro lado. Aí tem crente que está entendendo a mensagem e fala: eu vou sentar a partir de domingo do lado de lá. Porque o pastor disse que passasse para o outro lado. Eu fiquei aqui 10 anos sentado nesse lugar. Chega a estar a minha marca no banco, de tão parado que eu sou. O banco chega a estar com a minha marca, chega a estar com o meu suor impregnado ali. De tantos anos que eu estou ali parado. E agora eu vou sentar do outro lado. Ele mandou sentar do outro lado. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que é para você trabalhar. Quem ficou para estar em banco é prego, parafuso e verniz. Trabalhe. A obra de Deus tem urgência e ela precisa de nós. Vamos para o outro lado. Certamente alguns obreiros aqui da igreja de Jesus devem ter dito: rapaz, o homem não para. É, pastorzinho, mas não para um minuto. Ele estava ali agora no culto, ensinou. Estamos cansados, fadigados, empoeirados, com fome. Meu Deus, aí tem que entrar num barco e ir para o outro lado. Está anoitecendo, Jesus. Eu tenho casa, Jesus. Tenho família. Tem gente em casa precisando de mim. Está pensando o quê, pastor folgado? Lá em casa tem família, tem gente precisando de mim em casa.
Eu preciso ir para casa. Não abandonei minha família, não. Agora pronto, por causa de igreja, eu vou largar a casa, vou largar a família. Tu é folgado, hein, pastor? Já ouvi muito isso. Buscai primeiro o reino de Deus. A Bíblia está dizendo buscai primeiro a família. Tá não? Buscai primeiro a família. É a família. Buscai primeiro o marido. É o marido, é? Buscai primeiro a mulher em casa. Busca primeiro os filhos. Busca primeiro a família. Não é assim que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus. E as outras coisas? A saúde da mulher. A riqueza de dentro de casa. Só ele está entendendo. A vitória na tua vida. Busque primeiro o reino de Deus. A obra de Deus. A igreja. Tem gente que dá prioridade à igreja. É ruim, hein? Tem pessoas que dão prioridade o maridão. O maridão vale mais do que qualquer igreja. Já tem outros que dão prioridade à família. A família vale mais do que a igreja. Outro dá prioridade aos filhos. Outro dá prioridade à mulher. Outro dá prioridade ao trabalho. Outro dá prioridade ao carro. Outro dá prioridade à novela. É prioridade na minha vida. Se eu perder um capítulo, como é que eu vou saber no outro dia o que está acontecendo, gente? Dá prioridade. Dá prioridade a qualquer outra coisa, menos a obra de Deus. E às vezes a obra de Deus está gemendo, está sofrendo, está capengando, está indo pela misericórdia. A obra de Deus está indo pela misericórdia. E o crente não está nem aí, de braços cruzados, fingindo que não está vendo. E a obra de Deus sofrendo. E a obra de Deus sofrendo. Não deixa a obra de Deus sofrer. Essa obra tem urgência. Ela precisa de nós. Vamos para o outro lado. Nós temos pressa em irmos para o outro lado. E Jesus, ele tinha uma maneira de chamar os obreiros. Por favor, por obséquio, dá para vocês irem por outro lado? Jesus não falava assim. Terminou o culto? Terminou. Resolveu tudo? Resolveu. Judas recolheu tudo da tesouraria, está tudo certo, relatório feito, tá, senhor. Vamos lá, os obreiros. Pedro, aquele barco está disponível, Pedro? Tá, senhor. O barco está lá esperando o Senhor. Tem um barqueiro lá que eu contratei. É meu funcionário, senhor. Está esperando o senhor lá. Então vamos. Vamos agora passar para o outro lado. Vamos! Jesus está dando uma ordem imperativa. Ele não está pedindo. Ele não está esmolando. Ele não está rogando. Ele está dizendo, vamos! Deixa de preguiça e vamos, que a obra tem urgência. Versículo de número 36. Deixando a multidão. Jesus estava ensinando para uma multidão. Estava acontecendo um culto na igreja de Jesus. E na igreja de Jesus, não era culto de gato pingado, não. Na igreja de Jesus, era multidão. Eu não sei quantas pessoas estavam aqui. Se eram 100, 200, 300, 500, 1000. Mas Jesus, a igreja dele superlotava. Ele deixou a multidão, porque o culto já tinha encerrado. Ele impetrou a bênção apostólica, chamou os discípulos e disse, vamos. Eles o levaram no barco. Esse barco
Jesus tinha barco ao seu dispor. Porque Jesus, no ministério dele, existia 2 obreiros que eram homens que tinham empresa de barcos. João, filho de Zebedeu, e Pedro. Eles eram sócios de uma empresa de barcos, de uma empresa de pesca. Então, se Jesus quisesse um barco, só era olhar para Pedro. Jesus foi muito inteligente quando ele separou os seus discípulos para a obra. Ele disse: o transporte aqui é barco. Eu tenho que chamar obreiros que tenham barcos à minha disposição. E Jesus tinha barco à sua disposição a qualquer momento. Do melhor, do bom, barco novo, em excelente estado para viajar. E o barco que Jesus ia, estava todo pronto para Jesus. Não era um barco qualquer. Não, o barco foi pescar, senhor. Daqui a pouco ele chega, daqui a pouco o senhor vai. Não tem pressa não. Não. Pedro, cadê o barco? Senhor, o barco, esse barco que está reservado para o Senhor, não foi pescar. Ele foi os outros. Esse não, Senhor. Esse está reservado para o Senhor. Tem um barqueiro lá cuidando. Lá tem um travesseiro. Lá tem água. Lá tem peixe. Lá tem pão. Lá tem comida. O barco é o Senhor. É o seu camarim. É o seu barco, Senhor. Está separado para o Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no barco, ele foi dormir e colocou a cabeça em um travesseiro. E esse travesseiro, quem preparou para Jesus? Jesus andava com travesseiro? Não. Jesus tinha uma assessoria invejável. Homens preparados para assessorar Jesus e dar a ele conforto. O barco tinha travesseiro, tinha água, tinha peixe, tinha pão. Jesus comeu, Jesus bebeu e foi dormir. Ninguém dorme com fome. Mas por que Jesus foi dormir? Porque ele estava com a barriga cheia. Ele comeu, ele lanchou, ele se satisfez e foi dormir, porque ele tinha pregado aqui na igreja muitas horas ensinando as parábolas. Pregou várias horas e estava cansado. Depois da pregação, ele foi dormir. Vamos ler o texto. Eles o levaram no barco, assim como estava. Assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Ou seja, quando o barco de Jesus partiu, veio uma caravana de barco atrás. O povo deve ter chamado: olha, Jesus está indo. Eu não sei qual é o rumo que ele está tomando, mas esse barco aqui eu alugo para você. Se quiser ir atrás de Jesus, ó, tem que pagar. É tanto a viagem do barco, é tanto. E o povo, como era apaixonado por Jesus, além de passar o dia todo ouvindo o culto na igreja dele, ouvindo as parábolas, o povo disse: ah, rapaz, eu pago na hora. Quanto é que é a passagem? A passagem é tanto, a passagem é tanto. E o povo foi entrando dentro de outros barcos, e quando Jesus olha para trás, estavam aqueles vários e vários barcos seguindo Jesus. Jesus na frente e vários barcos seguindo. Porque a presença de Jesus traz alegria. A presença de Jesus traz felicidade. A presença de Jesus nos dá segurança. Então nós temos que correr atrás de Jesus. Nós temos que estar atrás de Jesus. Tem pessoas que esquecem isso. Irmãos, olha para Jesus. Anda atrás de Jesus. Confia em Jesus. Vai com Jesus. Muitas pessoas confiam em cavalos, confiam no homem, confiam no dinheiro, confiam na posição, confiam na sua inteligência, confiam na sua juventude. Não confia em nada disso, irmão. Confia em Jesus.
Segue a Jesus. Não perca Jesus de vista, porque senão o teu barco vai naufragar. Mantenha Jesus na visão, olhando para Jesus, fixando em Jesus. O teu objetivo, irmão, é Jesus. O teu objetivo é Jesus. Versículo de número 37. Levantou-se um forte vendaval. Toda tempestade tem vento forte. E quando a tempestade bate dentro de casa, menino, os ventos levam até as panelas. Arranca até o fogão do lugar. Tempestade dentro de casa é uma tribulação muito grande. A tribulação é dobrada. Porque quando a tribulação é no trabalho, quando a tempestade é no trabalho, em casa você descansa. Quando a tempestade é na igreja, em casa você descansa. Quando a tempestade é na rua, em casa você descansa. E quando a tempestade é dentro de casa? E quando está relampejando, trovejando, o vento forte dentro de casa, aí a coisa é feia. Levantou-se um forte vendaval. A Bíblia diz que o vento era forte. Tem crente que não suporta nenhum sopro. Mas é verdade, como é que o crente vai suportar um tufão, um furacão, se o tempo dele é gasto na internet? O tempo dele é gasto nas novelas, na televisão. Ele dedica o tempo dele. A prioridade dele não é a igreja. A prioridade dele não é Jesus. A prioridade não é palavra. Não sabe o que é jejuar. Não sabe o que é orar. Não sabe o que é levantar de madrugada. Não sabe o que é ler a Bíblia. Não sabe o que é dizimar, o que é ofertar, o que é trabalhar na obra. Ele não sabe mais de nada. Um crente desse tipo aí, só basta um sopro para ele cair com a cara na lama. Cuidado! O vento era forte. Crente, para suportar vento forte, ele tem que viver de joelhos. Porque de joelhos o vento não te derruba. De joelho a tempestade não te vence. De joelho você não vai cair, porque Jesus te sustenta. É de joelhos que nós devemos ficar. É de joelhos aonde está a vitória da igreja, o sucesso da igreja, o progresso da igreja, é no joelho. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco. Agora eu pergunto uma coisa: se o barco que estava Jesus dentro estava sendo sacudido, e os outros que vinham atrás? Pergunto para você outra coisa. Os discípulos que eram obreiros de Jesus começaram a gritar, aquele modo de homem frouxo, começaram a gritar e perder a cabeça. Os incrédulos e os crentes de banco que vinham atrás dos outros barcos, estavam nem aí. Por quê? Qual é o mistério? Qual é o segredo? Que aqueles outros barcos que vinham atrás não gritaram, não entraram em pânico. A Bíblia não revela isso. Vinham vários barcos atrás. Eles estavam dentro, calado, e o vento saculejando, ondas violentas, e eles calados. Sabe por quê?
Os discípulos, os obreiros de Jesus, tiraram a visão de Jesus e olharam para as ondas. Tiraram a visão de Jesus e olharam para o forte vento. Tiraram a visão de Jesus e olharam para a tempestade. Tiraram a visão de Jesus e olharam para o volume de problema que está lá fora. Tiraram a visão de Jesus e olharam para as coisas que estavam acontecendo na vida secular. E quando olharam, quando tiraram a visão de Jesus, o medo tomou conta, o pavor tomou conta, a angústia tomou conta, o desespero tomou conta. Quando o crente tira a visão de Jesus, ele perde a direção da vida cristã. Os outros que estavam longe, acompanhando Jesus, dentro de outros barcos, certamente eles estavam lá dizendo o seguinte: não se preocupa não, que Jesus está naquele barco ali. Não te preocupa não, que Jesus está ali. O importante não é o vento, o importante não é a onda, o importante não é o saculejo, o importante não é o barco entrando água, o importante não é nada disso, o importante é que Jesus está ali. Glória a Deus. Quando você foca a visão em Jesus, você não enxerga a tempestade, você não valoriza a tempestade, você não tem medo de tempestade. Você não tem medo de vento, não tem medo de ameaça, não tem medo de saculejo, você não tem medo de nada quando você foca a visão em Jesus. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Quando um barco vai enchendo de água, é sinal que ele vai afundar. O teu barco está enchendo de água, irmão, mas ele não vai afundar, porque Jesus vai acordar e dar uma ordem ao teu favor. Hoje, agora, neste culto, marque a data e o dia. Jesus vai declarar uma ordem de vitória ao teu favor. Labracabachuri flassi de comandaria. Dei tocou fiastoria da laba subiecategia. Você acredita nisto? Levanta a sua mão. Eu vou dar uma ordem de vitória para você. Eu vou declarar, eu vou ministrar, eu vou profetizar uma ordem. E nesta ordem, pela boca de Deus que está em mim, a tua vida vai mudar. O teu barco vai sair da tempestade. Ventos irão acalmar. Ondas irão desaparecer. A água do barco vai ser tirada pelos anjos, porque eu declaro nesta noite, agora, eu ordeno em nome de Jesus, o dono desta obra, em nome do Espírito Santo, em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tu sejas abençoado, abençoada, e toda a tempestade na tua vida seja agora cessada em nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e dê uma glória agradecendo. Agradeça, porque o milagre foi realizado agora. Quer anotar o horário? Anote. A data também. Tenho boca de profeta e não boca de homem. Tenho boca de profeta
Eu estou nesta noite como boca de profeta para te gerar vida. Nesse coração entristecido, nesta mente cheia de dúvida, eu declaro que tu saias daqui nesta noite de posse do teu milagre. O teu barco não vai a pique, não vai afundar. Continue navegando, continue remando, continue olhando para Jesus. Não olhe mais para o vento, não olhe mais para os trovões, não olhe mais para os relâmpagos, não olhe mais para as ondas, olhe para Jesus. Toda tempestade tem vento, tem trovões, tem relâmpagos, tem ondas fortes, tem balanço, tem saculejo, tem água entrando, tem gente passando mal, mas nesta noite, a tua vitória, o teu sossego, a tua paz, a tua alegria, aquilo que o Senhor reservou nesta noite para você, já está sobre a tua vida, sobre as tuas mãos, como boca de profeta, eu declaro sobre a tua vida nesta noite. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 38, Jesus estava na polpa, lá no cantinho, lá na cabeceira, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Jesus era chique demais. Ele estava dormindo, cansado de pregar. Pregar cansa. Cansa muito. Jesus estava dormindo, com a cabecinha no travesseiro. Aquele barco era um barco reservado para Jesus. Um barco VIP. Um barco para transportar o pastor Jesus aonde ele quisesse ir, para fazer a obra da sua igreja. Ele estava lá. Ventos fortes, ondas altas, balanço de um lado para outro. Você sabe que quando entra água num barco, começa a entrar logo pelo meio, que o meio é mais baixo. A polpa é alta. Jesus estava lá, chegava nem água nele, dormindo, quem sabe até roncando. Não sei se Jesus tinha problema disso, mas ele estava no sono tranquilo e dizendo: eu vou dormir aqui para ver se esses meus obreiros aprenderam realmente o que eu tenho ensinado. Jesus estava dormindo, com a cabeça no travesseiro. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: ao chegar em casa, coloque a cabeça no travesseiro e descanse, porque Jesus já está trabalhando. Lacastora flacibe comandas. Jesus está trabalhando. Ele vai lá, e vai resolver tudo por você e por mim. Coloca a cabeça no travesseiro e descansa. Se o Senhor não cuidar, em vão vigia um sentinela. Para que preocupação, tanta ansiedade, se não acrescenta nada na tua vida? Daqui uns dias, com tanta preocupação, com tanta ansiedade, tu estarás batendo na porta de um psiquiatra, tomando tarja preta. Para com isso! Descansa. Coloca a cabeça no travesseiro e diga: Jesus está cuidando de tudo.
Ele está assinando, Ele está carimbando, Ele está desengavetando, Ele está resolvendo, Ele está enviando. Hoje pela madrugada será dada uma ordem ao teu favor, e amanhã de manhã tudo será diferente. Glória a Deus. O telefone vai tocar, as notícias vão chegar nos teus ouvidos, esse ouvido que a terra não vai comer. Tu irás ser arrebatado. A notícia vai chegar e tu vai dizer: só o Senhor é Deus na minha vida, porque Ele trabalhou por mim pela madrugada. Aleluia. Você acredita nesta palavra? Glória a Deus. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, pastor, não te importas que morramos? Parece que os discípulos estavam querendo descontar o cansaço e a fadiga de ter terminado um culto de tantas horas de ensino e estar atravessando para o outro lado, descontar em Jesus. Que é isso, senhor? Está dormindo aí? Pelo amor de Deus, nós vamos morrer. O senhor não está vendo, não? Está morto. Que sono é esse? Os obreiros da igreja estavam apavorados, enquanto barcos e barcos estavam seguindo a Jesus no mesmo mar, na mesma água, sofrendo do mesmo vento, do mesmo trovão, do mesmo relâmpago, dos mesmos açoites das ondas. Barco também que estavam entrando água, mas ninguém gritou, ninguém entrou em pânico, ninguém se apavorou. Os crentes de banco às vezes confiam mais do que quem está em cima do púlpito. Jesus olhou e disse: esses homens aí estão prontos para dirigir a igreja que eu vou deixar na terra e vou subir? Tá não. Tem que aprender muito ainda. Tem muita estrada de joelho para frente, tem muita estrada de jejum para frente, tem muita estrada de Bíblia lá para frente, para um dia Deus colocar uma igreja na tua mão, a obra na tua mão. Deus vai colocar uma igreja na tua mão quando você estiver preparado para não olhar para a tempestade, olhar só para Jesus. Aleluia. Se pastor de igreja for olhar para a tempestade, ele morre. Tem que olhar para Jesus. O problema vem, olha para Jesus. Surge outra tribulação, olha para Jesus. Acontece um problema pior, Jesus. Acontece outra coisa mais ruim ainda, Jesus. Não tira o foco de Jesus. Tem pessoas que começam a dirigir uma igreja com 1 ano e entrega a chave. Toma. Eu não fui chamado para isso. Vai matar o cão. Quase morto. Tem quem aguente. É tanto problema. Tanta coisa. Meu Deus, eu não pensei que fosse assim. Jesus. Não tira a visão de Jesus. Quem olha para Jesus e não olha para a tempestade, consegue atravessar. Ele se levantou, sim. Ele não levantou apavorado. Ele se levantou, repreendeu o vento, disse: vento, que é isso? Você me conhece, eu te formei. A Bíblia diz que o vento sai do trono de Deus. Vento, acalme-se, fique calmo. Vento, fique calmo. Acalme-se, mar, aquiete-se. A Bíblia diz que Deus colocou o mar com as suas ondas empoladas e sobre elas estabeleceu limites. Você vai até aqui, viu? Daqui você não passa. Porque tudo de Deus é com limites.
de Deus é com limite. O homem é que gosta de quebrar os limites. Tudo de Deus tem um limite. Ele acalmou o vento e acalmou o mar. Acalme-se. Aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. E ele deve ter dito para os discípulos: vocês que estão do meu lado, vendo o cego ver, paralítico andar, leproso ser limpo, está apavorado desse jeito, com esse medo todo. E aquele povo ali, que vem nos outros barcos, todo mundo está calado. Isso é uma vergonha para vocês. Aprendam a confiar. Aprendam a ter fé. Como é feio, irmão, um crente que não tem fé. Ele sai arrancando o cabelo da cabeça e fazendo um escândalo tão grande que parece que o mundo está acabando. Ele arma um barraco. Isso é feio para crente. Crente tem que aprender a confiar. Crente tem que aprender a confiar. Não tome nenhuma decisão precipitada. Crente não responde as coisas em cima da bucha. Crente não resolve nada em cima da bucha. Crente não tem estupir curto, porque o estupir não é dele mais, ele tomou conta com Jesus. Crente não arma barraco. Crente não faz escândalo. Crente tem que aprender a confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Coloca o joelho pela madrugada. Até presidente cai da cadeira. Coloca o joelho pela madrugada. Fecha a boca. Enquanto você mais fala, mais Jesus se cala. Quando você fecha a boca, Jesus fala por você. Fecha a boca. Que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Boca fechada não entra mosquito. Fecha a boca e deixa Deus agir. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Isso é uma vergonha. Medo não é coisa de crente, viu? Não tenha medo daquele que está te perseguindo. Não tenha medo daquele que está falando mal de você. Não tenha medo daquele que está querendo puxar o teu tapete. Não tenha medo de quem está te afrontando. Crente não nasceu para ter medo. Soldado não tem medo. Soldado não recua. O soldado, ele está no campo de batalha. O capacete racha, o uniforme rasga tudo, as botas perdem uma, fica a outra metade do pé, as armas se quebram, se espatifam, mas ele continua lutando. Lutando. Lutando, porque o soldado de Jesus, ele não conhece o toque de recuar. Ele não aprendeu a ser covarde. Ele não aprendeu o que é ser medroso, o que é ser frouxo. Jesus não deseja e não tem prazer em soldado frouxo. Soldado medroso, frouxo, ele rejeita. Lembra de Gideão? Só vai vencer, só vai lutar com você 300. Mas por que, Senhor? Que o resto tudo é frouxo. Eu quero ninguém frouxo no meio do exército. Você coloca um caba frouxo no meio do exército, ele mata os outros tudinho, com aquela frouxidão. Você coloca um medroso no meio do exército, ele prejudica os outros. O caba está preparando uma emboscada para atacar. O medroso
no meio. Na hora que ele vê um míssil vindo de lá para cá, ele... Pronto. O inimigo descobriu, mata tudinho. Frouxo. Medroso, frouxo e covarde não permanece no exército de Jesus. Gideão, você só vai vencer com 300. E é no grito. É no grito. Você vai rodear. Tem arma não, senhor? Não, senhor. Tem arma não. Espada não tem também não. Espingarda, pior, não existia. Nem um pedaço de pau, nem um pedaço de pau. Crente não vence batalha com pedaço de pau, rapaz. Crente não vence batalha com espada na mão, furando os outros, nem metendo barra em ninguém. Crente vence batalha é no grito orando. É no grito. É no grito com a tocha acesa dentro do vaso. É a tocha pegando fogo e o crente gritando, e rodeando, e marchando, e dando glória, e tocando a buzina, e dizendo: eu vou chegar lá, eu vou vencer. E começaram a rodear, 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 rodear. Daqui a pouco quebra, levanta aquele clarão e dá o grito. Ficou um. O exército contrário, que estava armado, começaram um a matar os outros. Pensa num bando de homem frouxo. Um pensou que o outro era o inimigo do outro e vou matar logo tu que está perto de mim. E assim o exército de Deus é vitorioso. Aleluia. Crente, ele vence de joelho, gritando o nome do Senhor. Aleluia. Jesus perguntou para seus obreiros: mas por que tanto medo, hein? Se morresse não estava salvo? Mas crente tem um medo de morrer, irmão. Você fala para o crente: Jesus é fiel, amém. Jesus é bom, e glória a Deus. Está abrindo uma porta na tua vida. Ah, terra! Jesus está preparando o irmão para levar sangue e fogo. O quê? Diz que estava um velhinho, bem fraquinho, na cama de um hospital. Chegou o pastor para visitar e outros irmãos cantaram aquele hino. Quando canta o 26, meu irmão, em outras palavras, ela está dizendo: quão glorioso cristão é pensar e... Quando cantar o hino 26 na beira da minha cama, vai ser que vou. E cantou o hino 26. Daqui a pouco o pastor pediu outro hino. Mas eu quero estar, meu Deus, de ti. Ih, meu irmão, pode ficar. Isso aí foi substituído pela vela que o católico botava na mão. Mas fica certo que está na bagagem pronta, a mala está prontinha. E o pastor cantou, depois deu a palavra, disse: esse irmão, já com 80 anos, trabalhou na obra uma vez. Esse fez a obra do Senhor com muita alegria. Foi falando e ele só aprovando no gemido. Senhor, neste momento, se tu quer levar o teu sério, leva ele, Jesus, que ele está pronto para ir. O velho, porque não quer ir. O crente fala tanto do céu, tem tanto prazer no céu, mas tem medo. Eu acho que todo crente que tem medo de morrer, ele tem certeza da salvação. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, os discípulos conheciam Jesus? Não. Eles estavam começando a conhecer. Eles não tinham fé. A semente estava lá, mas ainda não tinha germinado. A fé é uma semente que, se ela não germinar, ela atrofia. Eles tinham a semente da fé, mas ainda não tinha germinado. E eles não conheciam Jesus. Tem tanto crente na igreja que a semente da fé ainda não germinou
e também não conhece o que Jesus é capaz de fazer quando as tempestades surgem na nossa vida. Vamos ficar em pé. Que a tempestade do Senhor, a tempestade que surgir, o Senhor possa acalmar.